Olá a todos! Nós terminamos, nas últimas aulas, estudando sobre tabela periódica, sobre os grupos, e antes nós estudamos sobre átomos. Hoje eu quero começar com vocês um assunto que remete a esses dois. Nós vamos estudar ligações químicas. Ligações químicas, é importante dizer que existem dois tipos de ligações químicas. Existem as ligações químicas interatômicas, que são aquelas existentes entre dois átomos, e as ligações intermoleculares, que existem entre duas moléculas diferentes. Nós vamos focar nosso estudo agora no começo nas ligações interatômicas, que são as ligações existentes entre dois átomos diferentes. E lembrando também que é o seguinte, uma ligação química ela ocorre quando um átomo ele não tem a sua camada de valência seguindo a regra do octeto e ele busca uma interação com outros átomos ou com outro átomo, depende da quantidade, para que ele consiga chegar nessa regra do octeto, nesse número mágico. Mas vamos entender o que é regra do octeto primeiro. Regra do octeto tem a ver com a distribuição eletrônica, que nós já estudamos. Quem não lembra, tem vídeo no canal, reassiste. Que a regra do octeto ela tem a ver com a distribuição eletrônica, que nem eu falei. Quando você faz a distribuição eletrônica, você tem 4 subníveis, S, P, D e F. Quando se fez a distribuição eletrônica, quando estava observando os elementos mais estáveis, que hoje nós sabemos são os gases nobres, os gases nobres eles tinham uma peculiaridade. Eles tinham, na última camada, sua camada de valência, o subnível S e o subnível P completos, dando um total de 8 elétrons. Daí o nome regra do octeto. Eles querem chegar aos 8 elétrons na sua última camada. Todos os átomos querem fazer isso. Só que existem átomos que são muito pequenos e que não conseguem atingir esses 8 elétrons na última camada. Posso botar exemplo aqui o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio, o boro. Então tem alguns que não conseguem atingir os 8 elétrons na última camada. Essas são as exceções à regra do octeto. Ok? Que eles vão ficar, quando eles são tão pequenos, eles geralmente ficam estáveis com 2, 4, 6 elétrons, uma quantidade um pouquinho menor. Mas isso é história para outra hora, vamos ficar mais no básico. Vamos nos resumir aqui aos que ficam estáveis com 8 elétrons, aos que seguem a regra do octeto. Ok? É importante saber isso porque as ligações químicas interatômicas que acontecem, elas existem entre dois átomos, só que elas podem acontecer de maneiras diferentes. Existem a ligação química iônica, iônica me lembra íons. Então, uma ligação química iônica é aquela que vai acontecer a presença de dois íons, que nem eu botei aqui. Na+, Cl-, por exemplo, que formam o famoso sal de cozinha. NaCl, cloro e sódio, quando eles se juntam, eles formam o sal cloreto de sódio, que é uma ligação iônica, uma ligação formada por íons. Mas peraí, por que íons? Porque, gente, nós temos que lembrar que o sódio é um metal e os metais têm tendência a perder elétrons. Já o cloro, um ametal, ele tem tendência a receber elétrons. Então, quando os dois se aproximam para fazer uma ligação, é justamente isso que vai acontecer. O sódio, que é um metal, vai perder elétrons, e o cloro, que é o ametal, vai receber esses elétrons, formando assim a ligação iônica. Eu vou falar um pouco de cada uma e aí depois a gente vai aprofundando mais, ok? O segundo tipo de ligação é a chamada ligação covalente. Na ligação covalente, nós temos que entender que é o seguinte: a ligação acontece entre dois ametais. Mas espera, os dois querem receber elétrons, os dois querem receber elétrons para chegar nessa regra do octeto, para chegar nesses 8 elétrons de uma camada. Como é que vai acontecer isso? Bem, numa ligação covalente,
como os dois querem ganhar esses elétrons, vai acontecer uma divisória, vai acontecer um compartilhamento desses elétrons. Os elétrons vão começar a passar, a caminhar por entre ambas as eletrosferas. Essa ligação geralmente ela é representada por essa série, por esse tracinho aqui que eu desenhei aqui atrás. A água, por exemplo, H2O, são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio ligados. E é justamente o que acontece aqui. Um traço desse aqui, ó, quer dizer justamente o quê? Que um átomo do hidrogênio e um átomo do oxigênio estão sendo divididos. Então, no caso, esse traço aqui representa justamente dois elétrons. Dois elétrons que estão passeando nas duas eletrosferas. Como a gente consegue perceber, o oxigênio, para ficar estável, para chegar à regra do octeto, ele precisava fazer duas ligações, dividir, compartilhar dois elétrons, e o hidrogênio só precisava fazer uma. Devido ao seu tamanho pequeno, ele fica estável só com dois. Ok? Na ligação covalente também é importante lembrar que existe a capacidade de formar ligações múltiplas. O que seriam essas ligações múltiplas? É a presença de mais de uma ligação entre dois átomos. É a chamada ligação dupla ou ligação tripla. Onde, ao invés de ter um risco só, teria dois riscos, ou teriam três riscos. Sendo que cada risco, lembrando, sempre remete a um par de elétrons compartilhados. Então, se eu vou ter dois traços, eu vou ter dois pares de elétrons, eu vou ter 4 elétrons compartilhados. 2 de cada um. Se eu tenho 3 traços, eu vou ter uma ligação tripla, eu vou ter 3 pares de elétrons, 3 de cada um compartilhados. Então a quantidade aumenta. Ok? E o último tipo que eu queria falar, que nem eu falando por cima, nós temos a ligação metálica. A ligação metálica, o próprio nome já diz, acontece entre metais. Mas vamos lembrar uma coisa, os metais eles têm a tendência a perder elétrons. Eles não querem ficar com esses elétrons. Porque para eles é mais fácil perder esses poucos elétrons que eles têm na última camada do que receber muitos para chegar. Então eles preferem perder, tem essa tendência a perder esses elétrons e ao perder esses elétrons, eles perdem uma camada, eles diminuem uma camada na sua distribuição eletrônica, se tinha 4, passam para 3, e essa terceira camada, essa camada um pouco mais externa, ela vai estar completa, ela vai estar seguindo a regra do octeto. Como ele perdeu os elétrons da camada mais externa, a sua penúltima camada se torna a nova camada mais externa, então ele atinge a regra do octeto dessa maneira. Os metais têm essa tendência, têm essa propriedade. Só que como é que dois metais vão se ligar se nenhum deles quer receber esses elétrons? Aí é importante dizer que na ligação metálica acontece um fenômeno chamado mar de elétrons. Então vamos lá. Lembrando, na ligação iônica, o processo que acontece é a transferência de elétrons, é uma interação eletroestática chamada, essa passagem de elétrons chamada interação eletroestática. Na ligação covalente acontece o compartilhamento de elétrons e na ligação metálica acontece o mar de elétrons. O que seria esse mar de elétrons? Numa ligação metálica, os núcleos ficam eles ficam colocados, dispostos a uma distância que a sua força de repulsão, porque os dois são positivos, né, não seja muito grande, mas eles consigam ficar próximo ao outro. E esses elétrons que foram presos, esses elétrons que tinham a tendência a sair do átomo, eles vão ficar girando, eles vão ficar andando, eles vão ficar navegando, eles vão ficar transitando pelo meio. Eles não vão estar presos a nenhum átomo, eles não vão estar presos a um núcleo só, eles vão estar ali no meio. Por isso o nome mar de elétrons. Os elétrons desses átomos não estão mais presos a um átomo só. Eles se encontram ali no meio. Totalmente livres, totalmente espalhados. E isso, gente, é o que causa a grande condutibilidade, a grande condução elétrica dos metais.
A condução elétrica é justamente o trânsito de elétrons. A eletricidade é isso, trânsito de elétrons. Como tem um monte de elétrons livres, todos desorganizados, tudo indo para um lado, sem nenhuma regra, sem obedecer nenhum caminho específico, quando eu boto uma tensão, uma DDP, uma diferença potencial em um metal, esses elétrons são ordenados. E o elétron nós sabemos que é negativo, então eles vão ser ordenados para o polo positivo, eles vão ser atraídos pelo polo positivo e vão ser ordenados nesse caminho. Então isso é o que garante essa alta capacidade de conduzir eletricidade dos metais. É a presença justamente desse mar de elétrons, desses elétrons livres. Ok, pessoal? Um videozinho bem curtinho, eu queria só falar por cima desse assunto. Quem quiser saber mais, tem uma live no canal sobre ligações químicas, então vocês podem assistir lá, é só você procurar no canal, você vai encontrar, e a gente se vê na próxima. Valeu, fui.